Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário Evangelho de São João, 15º encontro, João capítulo 2, versículo 23 a 25. Ouçamos nossa leitura. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 23. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que ele fazia. Muitos acreditaram no seu nome. Jesus estava em Jerusalém. Ele fez a purificação do templo, como vimos. Esses versículos 23 e 25 concluem o capítulo 2, onde Jesus estava na cidade para a Páscoa. João não faz nenhuma alusão à cerimônia, nem aos ritos da Páscoa. Sua atividade havia continuado durante as festas. O texto diz que muitos acreditaram, tiveram fé em Jesus, pois viam em Jesus, depois dos vendilhões do templo, como o Messias reformador. Eles aderem a Jesus devido aos sinais que ele realizava. O sinal que Jesus deu no templo ao expulsar os vendilhões era claramente messiânico. O uso de chicote referia ao chicote do Messias que encontramos em Zacarias capítulo 14, versículo 21. E quando Jesus fala da casa do Pai, se refere ao Salmo capítulo 2, versículos 6 a 7. São João chama de sinais os acontecimentos do templo. Na boda de Caná, João explicou como o sinal realizado fundava a fé dos discípulos, pois o sinal era a manifestação de sua glória e amor. João capítulo 2, versículo 11. Mas em João, a chave para entender os sinais é sua ligação com a morte de Jesus, que Jesus vai chamar de a hora, João capítulo 2, versículo 4. E que em 2, versículo 19, o sinal é a supressão do santuário. Então se refere aqui à morte de Jesus, porque é na sua morte que se torna verdadeiro amor, o amor dele, que vai manifestar-se em plenitude. Então isto só se manifestará na morte da cruz de Jesus, quando Jesus morre na cruz. Vemos que na cena muitos dão adesão a Jesus, mas a fé que os faz aderir a Jesus era enganosa, porque eles interpretam mal os sinais que Jesus realiza. Na visão do povo, Jesus se manifestava como Messias poderoso, que desafiava então o poder do templo. Mas a intenção de Jesus era libertar o povo da exploração religiosa e, ao mesmo tempo, dar aos dirigentes a oportunidade de se corrigirem. João capítulo 2, versículo 16. Mas os adversários de Jesus e seus discípulos não viram que o sinal de Jesus manifestava ali o seu amor fiel. Nem mesmo viram que Jesus anunciava a substituição do templo por seu corpo, que era a expressão máxima do amor de Deus. As autoridades interpretam o gesto de Jesus no templo como de inimizade e oposição.
Jesus denunciava a injustiça que o templo representava, revelando a necessidade de conversão, mas as escolhas dos dirigentes revelam a escolha que fizeram pelas trevas, rejeitando a oferta de Jesus, que é luz. Versículo 24. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Jesus rejeita a compreensão que se faz dele. Ele não é o Messias reformador, o Messias poderoso que desafia o poder, nem mesmo o Messias político. No Evangelho de João, Jesus tem consciência do que está acontecendo, pois conhecia todos e suas intenções. Eles tomaram partido a favor de Jesus, sim. Jesus teve realmente a adesão das pessoas, muitas, mas Jesus conhece os motivos e os rejeita. Seguir Jesus não implica se unir a um triunfador político humano, Messias poderoso, mas o Messias que vai dar a vida para salvar o ser humano. E aquele que quer segui-lo deve também, como ele, dar a própria vida. Diante da fé incipiente dos muitos, essa fé que reconhece a pessoa de Jesus pelos milagres que ele faz, de forma externa, essa fé parece autêntica e plena, mas ela é deficiente e insegura. Por isso, Jesus adota a posição de uma reserva diante da fé deles, não confiando, porque ele vê o interior das pessoas. O entusiasmo do povo diante do milagreiro, significa que eles ainda não têm fé em Jesus. Versículo 25. Ele não precisava de informação a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. O conhecimento de Jesus não vem de nenhuma informação, mas da sua capacidade de penetrar as verdadeiras intenções do ser humano. Diante da sua clareza de conhecimento, ele rejeita a adesão daqueles que daqueles que se colocavam a favor dele. Jesus tem consciência das ideologias que deformam a realidade e Jesus rejeita todas estas ideologias. O grande problema nosso é saber que Jesus é a favor da vida, Jesus é a favor da pessoa, Jesus vem libertar a pessoa, vem dar a dignidade da pessoa, restituir a dignidade perdida, como a ação de Jesus. Todas as formas ideológicas que usam de Jesus, elas descaracterizam a mensagem do Evangelho. Por isso, não se deve unir a fé em Cristo na política, porque toda política é tendenciosa, é ideológica. Ela desvirtua, descaracteriza, despersonaliza o sentido do Evangelho. Porque sempre existe um princípio de interesse, e esses interesses sempre estão voltados para uma pequena classe que muitas vezes exclui os outros. Toda ideologia carrega em si um mal. Alguns veem Jesus defendendo o messianismo tradicional, onde se destaca a dominação, o julgamento, a discriminação entre judeu e gentios, os samaritanos. Até mesmo dentro do povo judeu, a separação entre puros e aqueles que serviam o império romano e colaboravam com ele, nós vemos que há todo um sentido ideológico em cima disso. Mesmo a discriminação entre pureza e observância da lei refere também a uma discriminação. Muitos esperavam dele quando deram adesão a Jesus. Eles pensavam que Jesus iria depor as hierarquias existentes, fazer uma revolução. Jesus não veio fazer revolução política nenhuma. Que Jesus iria reformar as instituições
triunfaria na luta contra os romanos, na luta política, queria restaurar a monarquia davídica e a volta do esplendor nacional. Tudo isso era engano. Eles não entendiam o verdadeiro sentido de Jesus. Mas ao contrário, Jesus vinha não para condenar ou excluir, mas para oferecer salvação. O pecado de Adão não foi uma escolha política, mas uma cisão moral entre o homem e Deus, que precisava ser reconstituída. Então era espiritual, não era política. Jesus não pretendia restaurar o templo, mas pretendia substituir o templo no templo do seu corpo. O lugar da presença divina e sua habitação era o próprio homem. João capítulo 11, versículo 14, onde ele veio habitar. Deus já não seria o Deus do templo, da nação, mas seria o Deus do ser humano. Depois nós vamos dar a continuidade à nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.